Olá pessoal, aqui é a Fabiana da empresa Alves Consultoria Contábil e Treinamentos e hoje nós estamos em mais um vídeo aí do nosso tema gestão empresarial e vamos falar hoje na nossa aula 3 de planejamento estratégico, compras, vendas, pagamentos e recebimento. Mas antes de avançarmos aí nos assuntos, eu quero agradecer a todos que estão aí compartilhando, curtindo, deixando seu comentário. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. E já convido você, né, que não é inscrito em nosso canal, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossos vídeos, os próximos vídeos, né, que nós iremos lançar, que nós temos mais uma aula que será na próxima quinta-feira com o tema de gestão empresarial, aula 3, inovação e marketing, tá bom? E ative aí o sininho, curte, compartilha, você é microempreendedor, empresa de pequeno porte, microempresa, vamos crescer em conhecimento. Então, nós vamos falar sobre planejamento estratégico, compras, vendas, pagamentos e recebimentos. Então, vamos lá. Primeira parte aí, a gente vai falar um pouquinho de planejamento estratégico, né? Nós sabemos que para toda empresa precisa haver um planejamento. E o nome já diz estratégico, quer dizer, atingir alvo, algo que você desenhou para conquistar aquela meta, aquele resultado. O planejamento estratégico, também conhecido como um plano estratégico, é o processo de identificar oportunidades, desenvolver uma estratégia e definir ações para atingir os objetivos da organização. Então, nada mais é do que eu quero atingir o objetivo, eu desenho um planejamento estratégico, a qual eu vou unir os meus departamentos, eu vou chamar a organização para concluir esse planejamento. Com o quê? Com estratégias, com metas bem definidas, né? Lembrando que na nossa aula passada nós falamos sobre definições de metas, né? A diferença de definições de metas e outros assuntos, então a gente já tem um pouco aí desenhado, e eu gostaria de reforçar para vocês que aqui a gente está sempre dando uma introdutória, tá? Mas nós temos o nosso curso aqui de gestão empresarial que nós tratamos muito mais a fundo as questões envolvidas, tá? Então, dando continuidade aí, nós vamos aí entender um pouquinho mais sobre o planejamento estratégico, tá? Então, nada mais é do que definir as metas da organização, identificar ações necessárias para alcançar as metas, analisar os recursos disponíveis, definir indicadores de desempenho para monitorar o progresso, alinhar a cultura organizacional com o mercado. Então, é muito importante entender quais as metas, né? E identificar as ações necessárias para que eu possa alcançar. Não é só eu encontrar a meta, eu quero, num determinado período, alcançar esse objetivo. Mas quais as ações serão necessárias? O que eu terei que fazer para alcançar essas metas? Analisar os recursos disponíveis, né? Ver o que eu tenho. Quando a gente fala de recurso, o próprio nome diz que é referente à parte monetária. O que eu tenho para alcançar essas metas, mas os recursos aqui disponíveis, se eu vou querer, a minha meta é abrir uma filial, né? Mas os meus recursos hoje eles estão limitados, então eu preciso desenhar algo a curto prazo para alcançar a longo prazo. Definir indicadores de desempenho, tá? É muito importante definir indicadores para você saber se você está sendo competitivo. Eu vou colocar um exemplo. Na parte comercial, nós temos a pesquisa de satisfação do cliente. É um indicador, né? Um indicador para saber se o meu cliente está sendo bem atendido, se o meu cliente, né, tem algo a se queixar, algo que eu possa melhorar para atingir cada vez mais uma meta. Alinhar uma cultura da organização com o mercado, né? Ter o que é definir, desenhar a empresa, não é apenas um CNPJ. Às vezes as pessoas elas têm aquela visão de que apenas a empresa é apenas se definir num CNPJ. Não, ela é muito mais além. Ela é uma pessoa, como diz, uma pessoa jurídica, e ela precisa ser desenhada
para alcançar um objetivo maior, que quando o empresário ele abre uma empresa, ele quer ter lucros, né? E para ter lucros precisa ter metas, um planejamento estratégico e desenhar muito bem os departamentos. Então grava bem isso, tá? É importante ter planejamento estratégico em toda a empresa, independente do porte, independente do tamanho. Precisa começar do pequeno, porque quando você estiver no grande, numa posição muito mais elevada, você já desenhou tudo isso e tudo isso está muito bem definido dentro da organização, ok? Nós vamos falar também sobre o departamento de compras, um departamento muito importante na empresa, né? E aqui a gente trouxe alguma definição e alguns aspectos principais sobre o departamento de compras. Então vamos lá. O segredo para estruturar um departamento de compras realmente eficiente está em seguir estes quatro passos principais, tá? Então vamos lá: planejamento, gestão de fornecedores, negociação e avaliação. Então eu vou falar um pouquinho, dar uma introdutória do planejamento, de cada item, melhor dizendo, de cada desses quatro passos principais. Então vamos lá: de planejamento. Como o próprio nome diz, haver um planejamento, né? E nós sabemos que o planejamento é a base de tudo, de um negócio de sucesso, de um processo de sucesso, né? Então, dentro do planejamento, dentro do departamento de compras, nós temos alguns requisitos e um deles é definir a política interna da instituição, tá? Então, às vezes você cria lá o pedido de compra e aí você passa para o seu fornecedor e aí seu fornecedor emite a nota sem a numeração do pedido de compra. Ali você não consegue identificar, mas essa nota é referente a qual ordem de serviço ou pedido de compra, como você prefere, né? Depende aí da sua política aí da sua empresa. Então é importante desenhar isso na empresa, né? É importante deixar para o fornecedor, olha, o e-mail que vai ser enviado, o XML, as notas fiscais em PDF, né? Um e-mail separado somente para receber as notas fiscais, e isso a gente vai adentrar também no departamento de recebimento, tá? No departamento de recebimento tem que estar muito bem desenhado isso, tá bom? Então, no planejamento, eu vou definir o quê? Uma política interna com as minhas características principais. Estabelecer objetivos do meu departamento de compras. Então, esse ano eu vou definir quanto que eu tenho que comprar, o que que eu vou comprar, né? Quais os meus fornecedores de serviço, quais os meus fornecedores de matéria-prima, de mercadoria. Aqui nós temos também gestão de fornecedores, que dentro desse tópico de gestão de fornecedores, tem a gestão matriz de risco, tá? De fornecedor. Então, eu desenho uma gestão, uma matriz de fornecedores, né? Quais os fornecedores estratégicos, quais os fornecedores homologados, aqueles fornecedores que eu sempre estou trabalhando com eles são principais, né? Então, tem essa gestão. Tem o processo de qualificação de fornecedor, é muito importante qualificar o seu fornecedor, para você conseguir desenhar, ser mais competitivo, analisar o seu custo, tá? Tem a listagem de manutenção de fornecedores homologados, tá bom? Você tem que ter aquela lista de fornecedores que estão principais com você, que você pretende trabalhar. Tem alguns fornecedores que eles se sentem de uma forma como um monopólio, porque ele sabe que se você só compra dele, então ele se sente já com aquele preço já definido. Talvez será que não seria interessante fazer uma cotação com outro fornecedor para ser mais competitivo, para você melhorar o seu preço, porque tudo isso compõe a sua precificação, né? A precificação do serviço, a precificação da sua mercadoria, tá bom? E nós temos aqui a parte de avaliação. A avaliação, ela envolve nada mais é do que quais os pontos que eu tenho que avaliar o meu fornecedor, né? O meu fornecedor aí, eu vou avaliando o meu fornecedor, e o importante, né, nessa avaliação é você analisar os pontos de entrega, a qualidade do serviço, tá? E aqui eu pulei um tópico aí, pessoal, pulei o tópico de negociação.
Esse tópico é o mais importante em compras e que faz, eu posso dizer que é um dos mais principais, né, que é a negociação. Eu não posso ter apenas um fornecedor. Como nós falamos referente ao monopólio, às vezes aquele fornecedor ele está tão acomodado, você a comprar dele, que ele não melhora no preço, não diminui, não há aquela negociação que flui. Até para quê? Para você melhorar também no seu preço, para você ser também mais competitivo. Tem empresas que trabalham de licitação, então ela precisa ser competitiva, então ela precisa ir lá no meu fornecedor ver se ela melhora a matéria-prima e assim por diante. Então, uma boa negociação é um dos passos principais. Cada uma dessas fases é composta por subdivisões responsáveis por sustentar o setor de compras. Além disso, elas garantem que a aquisição de produtos e serviços colabore para o alcance das metas. Tá? Então, a gente deu uma pincelada bem suave e nesses tópicos aí, nesses 4 passos. Lembrando que nós temos aqui o nosso treinamento de gestão empresarial, ao qual a gente trata de uma forma mais aprofundada os tópicos e todos os itens apresentados aqui, tá? De uma forma mais ampla, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide, que fala sobre o departamento de vendas ou departamento comercial. Aí o melhor termo aí que você conhece aí na sua empresa. E eu falo que esse departamento, ele é o departamento de entrada, né? É a porta de entrada, né? É o cartão de visita, né? É a primeira impressão que fica, não é assim que falam? Então, departamento de vendas é assim. Departamento de vendas comercial. O departamento de vendas, também conhecido como setor comercial, é o responsável por garantir que os produtos ou serviços de uma empresa cheguem aos clientes-alvo, né? Então, ele é muito importante. Ele tem que ser tratado com um olhar totalmente diferenciado, de uma forma bem cuidadosa. Por quê? Porque ele é meu cartão de visita, é onde eu converso com o meu cliente. Se o meu setor comercial, se o meu departamento comercial está muito bem desenhado, né, na forma da tratativa com o cliente, se eu dou um retorno para esse cliente de uma forma ágil, ou eu já estabeleci uma política. Por isso que é importante a gente falar de política de empresa, porque para cada departamento você se define uma política. Então, lá, no meu departamento de vendas, ele me mandou uma proposta, né? Ele solicitou uma proposta comercial. Ali eu tenho que ter um prazo. Eu defini que um prazo, um dia útil para dar o retorno com a proposta comercial, né? É muito importante isso. E às vezes as pessoas perdem vendas, né? Empresários, né? Perdem vendas devido a situações de retorno, né? De retorno. Como nós falamos, o retorno é algo muito importante no setor comercial, de vendas, né? O pós-venda, né? Então não é só prospectar, não é só você conquistar o cliente. Pronto, ele comprou uma vez e depois eu não faço o follow-up para saber se ele gostou do produto, se ele gostou do serviço, se ele quer mais, né? Se ele quer adquirir, que nós temos mais outras novidades. É muito importante tratar esse departamento com outros olhos, tá? Ver de uma forma mais, dar uma atenção devida ao departamento comercial. Normalmente essa esfera tem como objetivo prospectar, contatar, instruir e informar, e por fim converter os potenciais clientes. Isto é feito de modo que estes se tornem, por sua vez, consumidores recorrentes do resultado final da empresa, seja ele um produto ou serviço. Nós temos que separar que dentro desse departamento existem os leads e existem os clientes, né? Os leads são aqueles que ainda não se tornaram clientes. Eles apenas tiveram um contato, ele ainda não é meu cliente. Cliente é quando ele já solicitou uma proposta, já foi efetivada essa proposta e ela se gerou um pedido de venda, tá? Um lead quando apenas faz um contato e é bom ter no departamento, na organização, você ter aquele pipeline, né? Aonde eu vou mensurar os que estão mais perto de virar um cliente e os que estão apenas só em prospecção mesmo, ainda não viraram clientes ainda, eles são leads ainda, né? E é muito importante transformar, a intenção da organização sempre é transformar o lead em cliente,
tá? Então, é importante dar atenção devida ao departamento comercial, ok? De uma forma bem, com muito cuidado, né? Porque é a porta principal e a organização é feita de clientes, né? Nós temos os clientes e os clientes são os nossos, os principais, né? Pode-se dizer assim. Vamos para o nosso próximo slide, que fala sobre o departamento de pagamentos, ou conhecido contas a pagar. Lembrando que esse departamento, ele está dentro do setor financeiro, tá? E aí, eu já vou abrir um parênteses aí, você que quer saber mais sobre o setor financeiro, né? Deixa aí o seu comentário aí, eu quero saber mais sobre o setor financeiro. Nós vamos fazer uma coletânea só sobre o financeiro, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, né? Como que funciona esses departamentos? Esses departamentos não, melhor, esses itens importantes dentro do setor financeiro, tá bom? Deixa aí no seu comentário. Então vamos falar um pouquinho sobre a definição de departamento de pagamentos ou contas a pagar. O departamento de pagamentos é responsável por realizar pagamentos cronológicos de despesa de uma empresa, como fornecedores, prestadores de serviços, entidades assistenciais e conveniados. O processo de pagamento envolve várias etapas, desde o consumidor até a logística. Instituições financeiras, adquirente e outros meios de pagamento. As transações financeiras podem ser realizadas de uma forma presencial ou digital, que hoje, na verdade, tudo está sendo digital, né? Então, olha a importância do pagamento, né? O pagamento, ele pode ser cronológico. Dentro da minha política, tá? A política do meu departamento financeiro, eu posso desenhar uma data, um dia certo da semana que eu quero realizar os pagamentos para os meus fornecedores. Então, os meus fornecedores, né, eles vão ser efetuados os pagamentos todas as quartas-feiras, né? Um exemplo aí. Eu posso definir uma política, né, de pagamento para os meus custos fixos, que estão próximos ali, sempre no começo, na primeira semana do mês, né? Então, o importante é ter o quê? Muito bem desenhado, como que eu funciono esse pagamento. Olha, eu entrando aí um pouquinho também na parte de fluxo de caixa. Então, é muito importante desenhar, tá, os meus pagamentos, porque se eu pago mal, eu pago duas vezes, né? E aí a gente, nessa coletânea que eu pretendo fazer, e aí vai depender de vocês. Se vocês têm um interesse aí da parte financeira, nós vamos montar aqui, aí nós falaremos mais sobre o departamento do contas a pagar dentro do setor financeiro. Nós vamos falar agora sobre o departamento de recebimentos, tá? Esse departamento não é o contas a receber, tá bom? Esse daqui é de receber a mercadoria, tá? A mercadoria ou conferir até o serviço que foi prestado. Então, a função do recebimento no contexto corporativo ao qual estamos falando aqui é logístico. É garantir que as mercadorias adquiridas sejam recebidas, verificadas e registradas corretamente, né? Dar entrada na nota fiscal. Tem empresários que, quando recebem a nota, ele nem confere a mercadoria que recebe, ele simplesmente joga a nota lá, não dá entrada no sistema, e ali às vezes até vem com boleto, já com vencimento, não verifica as informações. É muito importante verificar a nota fiscal, ver se a informação, a mercadoria que eu solicitei está conforme o meu pedido de compra, ver se a numeração do meu pedido de compra ou da minha ordem de serviço está ok, né? Ver tudo bonitinho. É importante verificar para não ter problemas, né? Por exemplo, essa etapa que se verifica o estado dos itens recebidos, se eles correspondem ao solicitado. É conforme eu havia falado anteriormente. Quando eu verifico assim que eu recebo, fica mais fácil. Tem algumas empresas, alguns fornecedores que, como eu falei, eles desenham uma política. Então, tem até um certo período para você fazer alguma devolução. Passado esse período, não tem mais como fazer devolução. Então, é importante sempre estar conferindo aquilo que recebe, para não haver problemas. Tá ok, pessoal?
Essa é a parte de departamentos, é a parte departamento de recebimentos, perdão, de recebimentos, tá? Nós vamos falar no nosso próximo encontro e último, sobre o tema aí, gestão empresarial. Nós vamos falar sobre inovação em marketing, tá? E mais do que nunca, inovar, né? Esse mundo digital, ele tem sido tão competitivo e nós temos que aprender, né? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o desafio, como a Fabiana mesmo, né? O desafio de gravar, o desafio de estar marcando presença aí no setor, na parte aí das redes sociais. Olha eu com o setor de novo, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela a participação, obrigado por vocês estarem conosco nessa jornada. Desculpe alguma falha, algum erro, e nós nos encontramos no nosso próximo encontro, que será na quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro. Eu aguardo vocês. Muito obrigada.